Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia. Hoje, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Estamos aqui para gravar o dia de número 361, onde no Antigo Testamento continuaremos lendo Zacarias, hoje capítulos 7 e 8, e depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida, revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e em breve estaremos começando com oração. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar diante da Tua Palavra. Venha abençoar esta leitura, nos ensinando através do Teu Espírito Santo que está por trás das Sagradas Letras. Tem misericórdia de nós, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nos fortalece contra as astutas ciladas do inimigo e que a Tua Palavra fale poderosamente ao nosso coração. Repreende toda interrupção, seja humana, seja espiritual, e dá uma manhã abençoada. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje serão lidos apenas 2 capítulos de Zacarias. Capítulo 7 tem como subtítulo O jejum que não agrada a Deus. Versículo 1 fala: Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem Meleque e os seus homens, para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me, como o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executarei juízo verdadeiro. Mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Glória a Deus. Vamos agora para Zacarias, capítulo 8, tem como subtítulo Bênçãos Prometidas. Versículo 1 fala: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas,
levando cada um na mão seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aleluia, glória a Deus. Zacarias, capítulos 7 e 8. Leitura concluída. Partindo agora para o livro de Apocalipse. A leitura se dará no capítulo 19, porém somente do versículo 1 ao versículo 10. Tem como subtítulo A Queda de Babilônia, Alegria e Triunfo nos Céus. Versículo 1 fala: E, depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre.
E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda. Vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Pai, nós só temos a te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa e maravilhosa palavra. Obrigado, meu Senhor, e que possamos a cada dia meditar mais nas Escrituras Sagradas, te pedindo misericórdia, sabedoria e discernimento. Dá um dia abençoado para cada um. Dia de livramento, dia de paz entre as suas famílias. Abençoa todos os trabalhos nas congregações. Tudo que for feito, meu Pai, seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que tu tem feito pelas nossas vidas. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mais um dia de leitura concluída. Pegando aqui o nosso plano de leitura. Dia 361. Zacarias 7 e 8 foi a leitura no Antigo Testamento. Apocalipse 19, do 1 ao 10, foi a leitura no Novo Testamento. Hoje, 29 de maio de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação deste projeto. Até mais.